Oi, Esther. Olá, Florestan. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos sentar. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. A pesquisadora Esther Solano Galego nasceu em Guadalajara, na Espanha. Graduada em Ciências Físicas, ela é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Complutense de Madrid, UCM, e é professora do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo e do mestrado Interuniversitário Internacional de Estudos Contemporâneos de América Latina da UCM. Em 2014, ela publicou o Mascarados, a verdadeira história dos adeptos da tática Black Bloc, pela Geração Editorial. O livro traz o resultado de uma pesquisa de campo feita nos protestos em São Paulo. Agora, em 2018, ela realiza a pesquisa Crise da Democracia e Extremismos de Direita, colaboração com a Fundação Frederic Ebert Brasil, e organizou o livro O Ódio como Política, publicado pela editora Boitempo. Faltam 2 semanas para a eleição em primeiro turno deste ano. Entre alguns candidatos para executivo e legislativo, vemos um desfilar de sexismo, homofobia, racismo e outros preconceitos. E isso tudo em um país marcado por profundas desigualdades. O eleitor e eleitora que votam no discurso do ódio acabam por revelar mais sobre si mesmos que sobre o candidato em que estão votando. A nossa democracia nunca correu tanto risco. Para conversar um pouco mais sobre o perfil de brasileiros e brasileiras que optaram por esse tipo de discurso, recebemos a pesquisadora e professora da Unifesp, Esther Solano. Para compor a bancada de hoje, temos aqui conosco Vera Regina Rodrigues da Silva, doutora em Antropologia Social e professora da Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. E Eduardo Moreira da Silva, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. As jornalistas Paula Bianchi, do Intercept Brasil, Laura Capriglione, do Jornalistas Livres, e Marcela Martins, da Rede Minas. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Esther, por você estar aqui. Antes da gente começar a nossa conversa, eu vou chamar um VT para a gente esquentar nossa conversa aqui. A ONG Safernet Brasil registrou desde 2006 mais de 2 milhões de denúncias relacionadas a crimes de ódio na internet. Quase 70% das vítimas são mulheres, mas as redes não são o único foco desse tipo de crime. A violência material e simbólica contra minorias políticas tem crescido no país a uma velocidade preocupante. Torcidas de futebol gritam a homofobia. Candidatos fazem apologia à violência. Tribos de diferentes matizes se estranham nas redes sociais. O que dizer sobre o que acontece dentro de nossas próprias casas? A violência doméstica custa quase R$1 bilhão por ano no Brasil. E esse valor foi calculado com base apenas no que diz respeito aos impactos no mercado de trabalho. O estudo foi feito pela Universidade Federal do Ceará, através da pesquisa de condições socioeconômicas e violência doméstica familiar contra a mulher e na Lei Maria da Penha. Já o número de assassinatos de travestis e transexuais é o maior em 10 anos no Brasil. Somente no primeiro semestre de 2018, segundo o Grupo Gay da Bahia, 250 pessoas foram assassinadas e quase a totalidade pelo mesmo motivo: serem aquilo que sua própria natureza elegeu.
O discurso de ódio se espalha na sociedade brasileira com o acirramento do embate entre esquerda e direita, pobres e ricos, brancos e negros, gays e heterossexuais. E a caça às bruxas de grupos radicais contra artistas, professores, feministas e jornalistas se estende pelo país. Mas as pesquisas também dizem que os brasileiros não são mais conservadores. De certa forma, o fascismo sussurra em nossos ouvidos: você não é forte o suficiente para resistir à tempestade. E diversos setores da sociedade parecem responder: nós somos a tempestade. Esther, eu estava aqui estou com 2 livros na mão, o Resgatar o Brasil, do Gessé Souza e Rafael Valim, que está sendo lançado agora, e o seu, O Ódio como Política, né? Nos 2 livros, a sensação que a gente tem, é de como o Brasil caminhou desde a sua proclamação da República até aqui, mantendo o poder de uma elite que aposta no atraso e na exclusão dos de baixo, né? E no seu, uma coletânea de textos para entender como é que essa pouca compreensão da manipulação que é feita no país acaba atingindo as mentes de pessoas que acabam usando da violência e do discurso do ódio para se sobrepor ao que eles acham que está deslocado do discurso patriarcal, excludente. Você acha que isso tudo estava guardado no armário e saiu por conta do movimento de 2013? Quer dizer, a direita estava contida e agora saiu e a gente está se assustando com um grupo de pessoas que meio que retrocedem na história, chegando perto da Alemanha pré-nazista? Eu acho que tem 2 coisas que eu gosto de pontuar. Primeiro, que o Brasil ele é historicamente construído numa sociabilidade muito violenta. É um país que tem um racismo estrutural muito potente ainda e é um país extremamente desigual. A desigualdade é a principal violência brasileira, né? Então, acho que isso é importante. Nós estamos basicamente construídos numa sociabilidade que tem essas violências intrínsecas muito fortes. O que aconteceu é que você já tem esse dado inicial e se sobrepõe a esse dado, né, dessa sociabilidade histórica, uma conjuntura muito problemática. Eu vejo 2 questões importantes. A primeira é que você tem um esfacelamento institucional e uma captura, né, das instituições, né, e do clima social por grupos, não só de direita, né, mas por grupos autoritários, reacionários, e fundamentalmente uma fratura social muito grande por conta do impeachment, né, que foi um momento muito dramático, institucional e socialmente. Então, acho que isso acaba criando um processo, né, trágico para a ordem política institucional. E, por outro lado, uma coisa que se mostrou no vídeo, a gente vê isso no mundo todo, é que essa onda reacionária, né, protofascista, como a gente quiser denominar, no fundo é muito uma reação a avanços progressistas na esfera política, na esfera cultural. Então, quando a gente estuda um pouco mais em profundidade esses movimentos, a gente vê que tem um medo, de fato, dessas pessoas a essa onda feminista, do movimento negro, do movimento LGBT. Então, no fundo é isso, uma reação a avanços que foram muito grandes, avanços progressistas muito grandes, e aqui no Brasil também muito grandes. Então, esse ódio, essa intolerância, né, que no fundo é muito medo e muita incapacidade de convívio com o diferente, se expressam também por vias políticas, porque agora é um momento do ódio político também. Esther. Esther. Sim. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com você. Eu queria, complementando essa pergunta do Florestan, te perguntar o seguinte: você colocaria que há alguma peculiaridade no Brasil em relação a essa situação que é mundial, né? Assistimos isso com o Trump nos Estados Unidos, na França, a direita muito fortemente não foi eleita, mas com expressividade nas eleições. Na Alemanha, o ressurgimento de alguns grupos, né? A Suécia, recentemente, 30% do parlamento composto agora por uma onda conservadora muito forte. Isto é, eu queria que você comparasse o Brasil em relação a essa onda internacional. Sim. Quer dizer, há especificidades no nosso caso, né?
Sim, eu vejo, e ao longo da pesquisa desenvolvi um pouco isso, que tem duas especificidades mais concretas. A primeira, é aquilo que eu falei antes, essa sociabilidade, né, muito mais complexa e muito mais fundamentada em questões de desigualdade, de racismo, portanto, o ódio floresce muito mais facilmente, né? Quando você tem uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais de classes médias, mais difuminadas, né, é muito mais complicado. Quando você tem uma população de uma subcidadania totalmente marginalizada, exposta a um genocídio, como já nós temos no Brasil historicamente, obviamente que o ódio ele emerge com muita mais potência, né? Mas eu vejo uma outra questão também interessante, que é a seguinte: você vê que esses partidos, esses candidatos que politizam o ódio, eles crescem e eles se sustentam na base da crise democrática, da crise representativa, da crise dos partidos de esquerda mais tradicionais, né? Mas tem um elemento muito potente, muito visceral aqui também no Brasil, que é, além dessa negação da política, né, que possibilita esses candidatos outsiders, né, mas muito violentos, você tem também um antipetismo, um anti-esquerdismo muito raivoso e muito feroz também. Então, muitas vezes eu vejo pessoas que se posicionam a favor de candidatos claramente antidemocráticos, muitas vezes como reação a essa postura supostamente de esquerda, supostamente petista, porque às vezes nem é sequer, né? Então, eu acho que esse antipetismo muito raivoso, que tem muito a ver também com essa divisão de classe, né, no Brasil, provoca também um fortalecimento dessa direita tão autoritária. Esther, então, complementando a pergunta do Eduardo, eu queria entender contigo que tipo de discurso que é capaz de furar essa barreira do discurso de ódio, já que a gente vive num momento, como você falou, de extrema polarização, em que até mesmo a embaixada da Alemanha é contestada por passar um vídeo falando do Holocausto. Sim. Que discurso que a gente consegue chegar para... Porque a sensação que eu tenho é que não é possível diálogo. São dois lados monologando, e isso aparece na tua pesquisa. Quando você pergunta para alguém, você vem com um dado, e pensa, mas esse dado não interessa, porque essa pessoa fala isso. Que discurso que chega... Que discurso que a gente pode chegar? Duas questões, Paula. Primeiro, todo mundo agora que está meio apavorado por essas possibilidades antidemocráticas me pergunta isso. Como que a gente consegue desconstruir o discurso de ódio, né? Eu falo, bom, a gente não desconstrói um discurso de ódio rapidamente, porque esse discurso de ódio tem uma raiz muito profunda. Portanto, a desconstrução real, né, e sistêmica do discurso de ódio vem por você atacar esses problemas sistêmicos que o Brasil tem, como, por exemplo, essa violência estrutural da sociabilidade brasileira, por começar por aí, né? Porque a gente agora está preocupado por discurso de ódio, mas os negros do Brasil foram sempre vítimas desse discurso de ódio, por exemplo, só que nas nossas elites brancas só agora que estão se preocupando, por exemplo, né? E tem uma coisa interessante, por exemplo, tem pessoas com as quais, de fato, você não tem como dialogar, não tem como estabelecer um padrão, um patamar mínimo de civilização, de diálogo, porque são pessoas que veementemente acreditam em discurso de ódio, são racistas, LGBTfóbicos, misóginos, mas tem, eu acho que, uma massa enorme, mais silenciosa, né, dos brasileiros, que na verdade aderem, né, adotam posturas de candidatos que propagam esse ódio, muito mais por um mal-estar, por uma frustração, por uma questão da raiva, de muito desencantamento com a política, com a situação também econômica, então a falta de perspectiva de um futuro, de um presente. Então você acaba aderindo ao discurso de ódio, mas muitas vezes como forma até secundária, porque o principal é você esse mal-estar tão profundo, né? Então, na minha pesquisa, por exemplo, já surgiu em várias ocasiões pessoas falando, bom, eu me incomodo realmente com esse discurso de ódio, né, homofóbico, racista, mas tudo bem, eu não quero mais ninguém do que está aí na classe política, eu quero mudar meu voto, eu quero uma coisa muito diferente, quero um grito de desabafo, um grito de não estou aguentando mais, então tá bom, voto nisso aí. Então, digamos que o discurso de ódio muitas vezes vem no pacote para muita gente, né? Agora, opa, desculpa. Esther, eu fico sempre curiosa em relação a essa questão de até que ponto a gente tem um fenômeno novo e até que ponto é um fenômeno que já está enraizado mesmo no Brasil. Porque era fácil você não ser homofóbico quando não tinha gay, quando todos os gays estavam dentro do armário. Exatamente. É fácil você não ser racista quando os negros estavam jogados absolutamente na franja da sociedade. Quer dizer, é o fato de você ter tido uma sociedade minimamente inclusiva nos últimos tempos que aumentou o atrito, quer dizer, colocou elementos tão diferentes em contato. Você acha que isso me dá uma esperança? Quer dizer, na verdade, a gente nunca enfrentou essas coisas porque elas estavam fora do nosso... Quando eu estudei na USP, não tinha um aluno negro na minha escola.
Então, hoje tem um monte de alunos negros, e os negros estão disputando. Pergunta, você acha que nós estamos, apesar de todos os pesares, nós estamos indo para frente ou nós estamos indo para trás, entendeu? Ou seja, isso que nós estamos sofrendo é uma crise do crescimento, assim, é uma crise, está nascendo os dentes, sabe? E nós estamos, ou é o contrário, é que nós estamos indo para a barbárie, entendeu? Minha dúvida. Nós estamos indo para frente, para mim está muito claro isso. E essa reação tão virulenta, né, essa reação protofascista, ela é provocada pelo medo que nós mulheres, que a população LGBT, que os negros estão causando, sem dúvida nenhuma. Porque agora, eu sempre gosto de lembrar disso, você tem uma parada LGBT em São Paulo que congrega 3 milhões de pessoas. Você tem um movimento feminista, um movimento organizado de mulheres, que dia 29 vai se juntar e provavelmente a gente terá uma manifestação histórica, né, para combater o autoritarismo. Então, o movimento negro é exatamente igual. A mobilidade social ascendente dos pobres, isso causa um pânico, né, nas classes médias e nas elites, que estão absolutamente enraizados no seu privilégio, e a forma de reação é isso, uma forma de reação intolerante, uma forma de reação que mostra a impossibilidade do convívio, mas justamente por isso, uma reação fundamentada no medo, porque eu sempre digo, não é por acaso que a Marielle foi morta ou foi assassinada, porque uma mulher como ela dá medo, ela provoca pavor nas estruturas, nas elites, né? Uma mulher negra, favelada, que estava ocupando um espaço de poder que não era para ela, né? Ela estava colonizando um espaço que não era feito para ela, estava proibido para ela, né? Então, acho que justamente isso, nós estamos chegando a estruturas, a lugares, nós estamos conquistando espaços que dão muito medo a muita gente. Né? Pode ir. Esther, ainda um pouco na linha dessa noção que tu trouxeste agora, né, de privilégios e desigualdades, e pensando na mobilização do discurso de ódio, eu fico a pensar como esse discurso, em certa medida, ele foi introjetado entre aqueles e aquelas que deveriam rechaçá-lo, obviamente, né, porque estão nesse lugar desse outro, desse inimigo que tu, inclusive, traz na tua pesquisa. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Sim. Uma coisa bem interessante que eu faço na pesquisa é justamente isso, captar como a pessoa elabora ou reelabora o discurso de ódio quando ela pertence ao grupo que vai ser foco e vítima desse discurso de ódio. Então, por exemplo, na pesquisa, eu entrevistei 2 mulheres, pessoas negras também, e 2 pessoas que se auto-intitulavam como gays de direita. E aí eu perguntava para eles, bom, e aí, né? A gente está vendo que vocês, esses grupos que vocês representam, são os principais alvos do discurso de ódio. E tem algumas questões. Primeiro, você pode de fato pertencer a um grupo subalterno, mas isso não significa que você se reconheça como tal. Então essa é a primeira coisa, né? Tem gente que não se reconhece como pertencendo a grupos vitimizados e subalternos por muito que faça lugar desses grupos, né? Mas tem outra coisa interessante. Essas pessoas falavam o seguinte, é verdade que o Brasil é um país racista, LGBTfóbico, misógino, mas a gente não vai acabar com esse tipo de estruturas, né, violentas, lutando com os movimentos feministas, com o movimento LGBT, com o movimento negro. Então, o que acontece é uma rejeição muito profunda, é um rótulo muito negativo aos movimentos de lutas coletivas. Então, por exemplo, nesses votantes do autoritarismo, a maior parte deles se colocam como claramente antifeministas, ou que você tem uma certa culpabilização dos movimentos justamente pelas violências que nós queremos combater. Então, vocês feministas seriam culpadas pela diferença entre homens e mulheres, porque até agora estava tudo bem, o que a Laura estava falando. Como todo mundo estava em silêncio, até agora estava tudo bem. Então, o que você tem uma lógica da rejeição desses grupos, muito virulenta e muito forte. Então, nós feministas seríamos as loucas, as histéricas, que queremos privilégios no direito, exatamente tudo. Os negros estariam justamente provocando o racismo reverso, tudo isso, né? E ainda mais, o que você tem também, uma coisa que a mim me preocupa muito, é uma rejeição da luta pelo coletivo, da luta e da busca de direitos pelo coletivo. Então, impregna nesse universo simbólico uma ideia muito clara da meritocracia, do individualismo, de que a luta é pelo individual. Então, as pessoas entrevistadas me falavam, bom, nós queremos os mesmos salários que os homens, então nós mulheres temos que trabalhar duro, a gente tem que se esforçar na vida, suar, trabalhar e a gente vai conseguir. Então é uma fé na lógica do indivíduo, na lógica do empreendedorismo, do trabalho, uma coisa meio pseudo-religiosa. E isso é preocupante, porque a democracia não se construi no individual, né? Se construi no coletivo. Esther, existe alguma forma da gente
tentar superar isso a curto prazo, né? Porque você colocou bem que é uma violência muito estrutural, que a gente precisa de medidas de longo prazo, claramente. Mas a gente vê que é uma situação um pouco desesperadora quando você percebe que as reações geram mortes e geram injustiças das mais diversas. A curto prazo, tem algo que a gente possa fazer? Eu acho que sim. Sabe uma coisa que também aparece muito claramente na pesquisa é o seguinte: as pessoas aderem a discursos autoritários, justamente um pouco pelo que eu comentava com a Paula, porque um momento de crise, um momento de falta de alternativas, de muita agonia também com o futuro. Então, uma pessoa me disse uma vez na entrevista: é meu momento de desabafo, né? Então eu vou votar no foda-se tudo, né? Um pouco também sentido um mal-estar muito profundo, né? Então, muitas vezes as pessoas não são conscientes do impacto direto que na sua vida vai ter esse discurso e esse voto de ódio. Então, já aconteceu na entrevista várias vezes. Por exemplo, eu teve um momento muito interessante com uma jovem numa escola de periferia de São Paulo, negra, que ela me falava o seguinte: é isso mesmo, pessoa na cadeia, na prisão, não tem que ter comida, pode ser comida estragada, não tem que ter colchão, não tem que ter nada, porque esse discurso de que presídio não é uma colônia de férias, né? Você vai lá para sofrer, esse pensamento do linchamento, né? Uma ideia medieval, de... né? Não, totalmente medieval, uma coisa de, assim, as trevas lá, né? Então, um discurso muito hiperpunitivo, muito violento, medievalesco, né? E aí, num determinado momento, perguntamos: alguém tem algum familiar preso na cadeia? Essa mesma menina levanta a mão: minha tia. Falei: bom, mas você queria que a sua tia sofresse tudo isso? Que ela desse comida estragada para ela, não conseguisse dormir num colchão, ela sofresse martírio, essa tortura? Nossa, professora, começou a pensar: você tem razão. Eu não tinha pensado que isso ia impactar na minha tia, que isso ia me tocar diretamente. Você tem toda a razão. E a menina começou a relembrar o discurso, ou seja, eu acho que esse é o assunto. As pessoas não estão fazendo, né, esse vínculo entre aquele discurso macro, muito demagógico, muito, enfim, total, que extrapola esse tipo de mentiras, mas que são muito simples, que comunica, né? O famoso bandido bom e bandido morto, por exemplo, com a consequência na vida no cotidiano, né, que vai ter sobre ele. Parece que tem um discurso aí que foi construído principalmente pelos meios de comunicação durante muitos anos no Brasil. A violência de gênero tem sido mais discutida no Brasil nesta década. Campanhas reais e virtuais têm adesão de milhões de mulheres. Um exemplo disso é a Chega de Fio Fio. A criadora da campanha e fundadora do projeto Think Olga, a jornalista Juliana de Faria, gravou um vídeo para contribuir com a nossa discussão de hoje. A campanha Chega de Fio Fio, ela luta contra o assédio sexual em locais públicos. Ela foi criada justamente para falar que essa violência é uma violência. Por muito tempo, esse assédio que acontecia nas ruas, nos ônibus, nos metrôs, eram entendidos como algo que fazia parte da vida, como algo que fazia parte de ser homem, de ser mulher, ou até mesmo uma brincadeira, algo rotineiro. E a gente veio para nomear isso como uma violência. Nós fizemos um estudo online com 8 mil mulheres, com quase 8 mil mulheres que responderam um questionário que nós subimos no nosso site. E, claro, os resultados mostraram que as mulheres deixam de fazer muitas coisas por medo de assédio, né? E no final dessa pesquisa e desse aprofundamento no tema, nós chegamos numa análise de que a mulher ela é sistematicamente excluída da cidade, desses espaços públicos. E o assédio sexual é uma ferramenta de controle que mantém as mulheres com medo de circular. Os depoimentos que nós recebemos, eles são muito variados e ao mesmo tempo muito semelhantes. Mulheres diferentes que moram em locais diferentes, de idades diferentes, com profissões diferentes, backgrounds diferentes, acabam sofrendo a mesma violência. Isso mostra que isso não é pessoal. Esse assédio não acontece comigo porque eu sou a Juliana, né? Isso acontece comigo porque eu sou mulher. Então, é uma questão de gênero, é um problema de gênero. Então, Esther, o que você tem a comentar a respeito dessa fala? Olha, a luta do feminismo no Brasil agora é fundamental. Eu diria que, eu sempre digo, uma luta pela vida ou pela morte de muitas mulheres, né? Literalmente isso, né? As feministas estamos lutando literalmente pela vida. O Brasil é um país que mata e vai ser um país que invisibiliza também muitas mulheres. Nós temos 10% de mulheres no Congresso Nacional, né? Ou seja, uma subrepresentação que é gritante. E tem uma coisa interessante, porque o feminismo, não à toa, justamente porque ele é muito potente,
ele vem sofrendo ataques virulentos da direita. Então, por exemplo, além desse antifeminismo que a gente conversava, tem um movimento muito interessante, muito sofisticado que a direita faz, que é se apropriar de conceitos que são tipicamente, historicamente, do feminismo, como gênero, por exemplo. A gente fala de gênero como essa ideia da construção, né, social, né, de homens e mulheres, e essa extrema-direita, muito sofisticadamente, se reapropria do gênero e coloca ele na famosa ideologia de gênero, como se isso, na verdade, fosse uma ameaça, né, para a ordem, para a família tradicional, né? Então, como se nós estivéssemos, de fato, subvertendo a ordem natural das coisas, assim, nos coloca num patamar de perigosas, de ameaçadoras, né? Quase que uma certa crucifixão simbólica. E aí, ainda mais volta às crianças, né? Então, a ideologia de gênero estaria pervertindo as crianças, nós estaríamos querendo levar as crianças para o caminho do mal. De qualquer maneira, então, assim, eu queria uma coisa que você me explicasse. Primeiro, porque você é europeia e deve ter visto na sua região, que você é da Espanha, né? Algum tipo de problema parecido. Na Europa, a gente teve, há décadas atrás, problemas também com a emancipação feminina, problemas raciais por conta dos imigrantes e tal. Posso pegar uma carona? Porque é exatamente relacionado à primeira questão que ele colocou. Né? Recentemente eu vi uma pesquisadora do Sul que estava pesquisando o nascimento dos movimentos 15M lá na Espanha, né? E dizia exatamente como que no interior do movimento as mulheres acabaram sendo relegadas para as funções de limpeza, para as funções de cuidar da saúde, quer dizer, dentro de um movimento revolucionário, né? Essa desigualdade se reproduzindo. E um complemento a isso para superar essa déficit de representação, né, feminina no Congresso, que perspectivas você vê nessa eleição para isso, né? Porque nós temos assistido em Belo Horizonte, por exemplo, ao nascimento de mandatos coletivos, né, construídos debaixo de um viaduto, com uma experiência de, quer dizer, reação a isso, né? Bom, primeiro que essa reprodução do patriarcado na política, ela é histórica, ela é atual e ela é mundial, né? Porque de fato a mulher não é bem-vinda na política. A mulher, ela pertence ao espaço do íntimo, do privado, do lar, não pertence ao espaço público. O espaço público para nós tem que ser conquistado, né? Conquistado com, enfim, literalmente com muito sofrimento. Mas eu acho que uma coisa importante é justamente que, por exemplo, você fala dessa eleição. Essa eleição tem muitas mulheres jovens que estão rompendo em mandados, a maioria para deputados estaduais, federais, mandatos coletivos, então com uma certa também imaginação política, né? Porque nós sofremos diversos bloqueios. Primeiro, a lógica intrapartidária, que é uma lógica também já muito masculinizada, então você tem diversas dificuldades para ir ascendendo no partido. Depois, um bloqueio claramente eleitoral, a partir já de distribuição do fundo de campanha, né? Como que você é colocada, né, dentro da lógica do partido. Então, você tem cotas, né, para candidatas, você deveria ter cotas para cadeiras no parlamento, né? Isso que a gente deveria ter, né? Mas já tem grupos de jovens, né, chegando muito forte, querendo conquistar esse lugar, que nunca vai ser um lugar cedido, vai ser um lugar conquistado, né? Então acho que aos poucos a gente vai chegando e isso provoca muito medo, isso provoca uma reação forte. Ficou faltando então falar um pouco sobre essa frente antifascista e a comparação com a Espanha, Brasil e Espanha. A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já com o Voz Ativa. A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Estamos de volta com o Voz Ativa, hoje entrevistando a professora e pesquisadora Esther Solano. Esther, no bloco anterior a gente ficou com uma questão no ar, que é
relacionada a essa frente antifascista que surgiu no Brasil semana passada, final de semana passada, e que reúne intelectuais, artistas e alguns políticos de vários espectros políticos, da direita à esquerda. Parece que a luz vermelha acendeu e as pessoas estão preocupadas com o futuro da nossa democracia. Você acha que dá tempo de alertar as pessoas para os riscos que nós estamos correndo? Tomara que dê, né? Eu acho que pode dar tempo para barrar esse fascismo eleitoral. Agora, uma coisa importante destacar também, já falta muito pouco tempo para a eleição e um erro, né, muito grave que os democratas, né, os democratas brasileiros, me parece, junto um pouco todas as forças progressistas, insistiram o tempo todo, foi menosprezar o fenômeno que estava se gestando, diminuir, né, a sua capacidade de ascensão por não ter uma leitura clara da conjuntura e muitas vezes caricaturizar, inclusive, o fenômeno. Então, se você não tem uma capacidade para enxergar, de fato, o fenômeno que está na tua frente, dificilmente você consegue lutar contra ele. Mas uma coisa que também me preocupa é o seguinte, a gente pode até barrar esse fascismo na urna, mas o que está acontecendo, que é uma coisa muito mais preocupante, é uma disseminação, uma popularização do discurso de ódio. Inclusive, eu te diria que tem muita gente que diz, bom, mas não é discurso de ódio, é liberdade de expressão. Então, muito essa ideia de que esse discurso de ódio é politicamente correto, eu posso me manifestar de forma racista, eu posso me manifestar de forma misógina, então, uma certa disseminação até de forma lúdica do discurso de ódio, nessa trivialização, essa banalização do discurso de ódio, tem gente que nem enxerga de fato que isso é o discurso de ódio. Então, isso é problemático, né? Essa capilaridade desse discurso de ódio. Estela, eu queria que a gente falasse um pouquinho, só pegando carona aqui na sua resposta, sobre essa questão da liberdade de expressão, né? Porque é o argumento de muitas pessoas que têm um discurso de ódio, é que faz parte de opinião, de liberdade de expressão. Mas existem legislações em todo o mundo que, enfim, protegem até certo ponto. Você pode se manifestar, mas quando você começa a ferir direitos humanos e outros tipos de liberdades individuais, não, isso já vira crime, né? É importante ressaltar essa questão do crime. As pessoas têm consciência que às vezes elas estão cometendo crimes e está faltando a gente reagir a isso como a denúncia, por exemplo? Muitas vezes não tem consciência. Ao longo da pesquisa apareceu muito claramente. Primeiro, tem uma questão que é a seguinte, é uma retórica que é a seguinte, nós estamos reagindo à tirania do politicamente correto. Então, por quê? Porque durante muito tempo, o movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento negro, colocou, né, no patamar do discurso, da retórica, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, o que é discurso de ódio, o que é discurso legítimo, liberdade de expressão. Então, acho que nós tivemos uma certa hegemonia do discurso. E contra isso, é a mesma lógica o tempo todo, né? Contra esse tipo de hegemonia discursiva, na retórica, na linguagem, aparece muito claramente essa reação. Não, nós temos direito a falar, mas nós temos direito porque nós estaríamos sendo silenciados pelo politicamente correto, né? Então tem toda essa reação linguística, né? E depois tem uma coisa que chamou muita atenção, que é o que eu chamo da direita pop, que é o seguinte, uma direita, isso é muito atual no mundo, que tem um discurso de ódio muito claro, muito forte, mas que apresenta o discurso de ódio com um formato típico das redes sociais, com um formato muito mais jovial, muito mais lúdico, com um formato muito mais trivial, bacana, legal. É um pouco a ideia da memificação do ódio. Você tem um discurso de ódio, mas que não provoca uma reação grave, dramática, de tristeza, que provoca uma risada, que provoca piada. Então a gente ri do discurso de ódio. Isso é uma coisa complicadíssima, porque você tem um folclore, uma apresentação ridícula do discurso de ódio, candidato que fala discurso de ódio, e as pessoas reagem rindo, porque é uma coisa folclórica, né? Isso é muito preocupante, porque essa pessoa que reage dessa forma, com essa vítima dessa memificação do ódio, da popularização do discurso de ódio pop, não é consciente de que está reproduzindo o discurso de ódio. É uma coisa bacana, legal, né? Agora, Esther, ainda dentro do que é que facilita, eu vejo na esquerda brasileira sempre que se fala em discurso de ódio, sempre que se fala em discriminação de gênero e tal, se aponta o dedo para as religiões, para as igrejas evangélicas. Como se a Igreja Católica fosse um poço de respeito às mulheres, respeito às minorias de vários tipos. Então, eu queria saber de você, que fez essa pesquisa aí,
quanto de verdade existe, né? Porque tem igreja evangélica para todos os gostos. Tem igreja evangélica que é a favor do aborto. A Igreja Universal, por exemplo, é a favor do aborto. Isso é uma coisa que é pirante. Então, tem igrejas de todos os jeitos. O quanto elas, de fato, são importantes na construção dessa narrativa de direita, do ódio. Duas coisas, Laura. Acho que, por uma parte, um preconceito muito grande contra os evangélicos, e eu sempre insisto que nós temos que falar evangélicos em plural, porque, como você lembrou muito bem, não existe uma igreja evangélica. Os evangélicos são uma pluralidade, uma polifonia imensa de vozes, até muitas vezes discordantes, são muito discordantes, né? Exatamente. Então, isso é importantíssimo. E não dá também para confundir, que me parece que você faz muito, a bancada evangélica, que ela de fato é neofundamentalista, retrógrada, ela faz da luta contra as mulheres, contra a população LGBT a sua própria política, com os fiéis evangélicos. Às vezes a gente vê, isso mostra algumas pesquisas, um abismo realmente, né, entre a opinião de uns e dos outros, que politizam, a bancada evangélica politiza esse ódio, esse retrocesso. Mas também tem outra coisa, eu acho que isso é importante. A gente tem que dialogar com as populações religiosas, e muitas vezes o campo progressista rejeitou esse diálogo com os evangélicos por ter esse preconceito, mas é importante o diálogo porque, de fato, a religião tradicional, ela movimenta valores conservadores, fundamentalmente a questão da família tradicional, né? Então, acho que tirando os preconceitos claramente, mas existe sim uma tendência ao conservadorismo justamente porque a religião movimenta valores tradicionais, clássicos, o que não significa que a gente não deva estabelecer pontos de diálogo o tempo todo, porque se confunde o tempo todo, nós estamos colocando no mesmo balaio quem é conservador e quem é fascista, como se tudo fosse igual, não é. Uma pessoa conservadora pode muito bem adotar uma forma de vida que é tradicional, que tem um pouco esse modelo da família tradicional cristã, mas pode muito bem ser um democrata, claramente. Fascista é outra coisa, né? Então a gente tem que começar a distinguir e a ser muito mais honesto, me parece, também com as populações. Né? Paulo. Não, na verdade, minha pergunta vinha da tua ideia da memificação da direita, que a gente tem um candidato que é claramente fascista, mas ele é tomado como o tiozão do churrasco, que fala contra gay, não sei o quê, como se fosse uma coisa engraçada. E eu acho que a imprensa tem um papel grande nisso, por reproduzir discursos sem questioná-los. Na semana passada teve um caso de se falar numa possível fraude na eleição, isso foi colocado, essa aspa, sem uma problematização, eu acho que de uma forma gratuita. Eu queria entender contigo qual que é a responsabilidade da imprensa, no teu ver, pela disseminação desse discurso de ódio. Não, enorme, né? Mas veja bem que coisa tão complexa. Por um lado, você tem uma imprensa que de fato é responsável por isso, porque existe, me parece, uma infantilização da política de forma geral. Então você reduz a política a grandes frases, né? A frases simplórias, né? Grandes mantras que comunicam, mas que às vezes ou são esvaziados de conteúdo ou de fato são muito problemáticos, né? Então você vai reproduzindo isso sem um certo senso crítico. Então eu acho que sem dúvida nenhuma, né? Essa reprodução a crítica é muito problemática, ainda mais num momento tão complexo como esse, né? Mas tem outra coisa também, tem uma grande desconfiança na imprensa brasileira, né? Uma coisa que aparece muito em diferentes pesquisas é que nem setores de esquerda, nem setores de direita confiam na grande imprensa. E a grande imprensa é um pilar básico para a democracia. Se você não tiver, de fato, uma grande imprensa livre, plural, democrática, como a gente, de fato, não tem no Brasil, isso, de fato, provoca uma fratura democrática grande. E o que acontece agora é o seguinte, você tem uma imprensa, uma grande imprensa que reproduz esse tipo de discurso, e ainda mais esse problema que você tem uma desconfiança enorme na grande imprensa. Então, mesmo quando a grande imprensa não reproduz esse discurso e tenta fazer um papel muito mais informativo, investigativo, crítico, o conteúdo que ela traz, ele praticamente não é absorvido pela população, porque já tem um certo bloqueio cognitivo. Então, para uns a Globo é golpista, para outros a Globo é comunista, né? Você tem... Enfim, a imprensa aparece aí como se fosse também absolutamente desmoralizada para todo mundo. Portanto, esse também é um problema. Quando eu pergunto, por exemplo, mas olha aí, tem escândalo de corrupção que apareceu na imprensa, você está pretendendo votar num candidato que se diz como honesto, né? Não, mas a grande imprensa é mentirosa. Ela persegue o candidato, nós somos vítimas da grande imprensa, e aí com esse bloqueio também é complicado, né? Passar informações. Sim, mesmo quando a notícia é fake news. Efetivamente. Bom, e aí as fake news já são outro mundo, né? Então você tem uma confusão entre todos
esse tipo de informação, pseudo-informação. E uma coisa que a gente vê muito é que essa ideia do viés cognitivo. A pessoa absorve aquela notícia que já corrobora, que já fortalece a sua própria visão do mundo, né? Então isso é muito confortável. E a gente vê muito isso nas redes sociais. Você recebe aquela informação que é compatível com a sua visão do mundo, você nem presta atenção a outro tipo de informação, só aquela que é destruidora contra outro, né? Aquela que aniquila seu adversário político, que é o seu inimigo político. Eles vão alimentando o ódio, né? Quer dizer, principalmente isso. Eu acho que no WhatsApp. E o discurso de ódio banalizado na internet representa um perigo real para as minorias políticas e acaba por legitimar um número cada vez maior de mortes, sobretudo de jovens negros. O que você considera mera opinião? Quais os limites da liberdade de expressão? Vivemos em um país democrático e a livre expressão de pensamento é prevista na nossa Constituição. A mesma Constituição estabelece como limite para essa expressão de pensamento o direito legítimo de terceiros. Um direito legítimo seria, por exemplo, o direito à vida. A banalização do discurso de ódio fragiliza a fronteira entre o direito de expressão, o direito à cidadania plena e até o direito à vida. O inimigo imaginário de grande parte da classe média branca brasileira é negro, jovem e mora na periferia. E uma parcela dessas pessoas odeia também o que chamo de politicamente correto e tem, cada vez mais, atravessado uma perigosa fronteira. Ao se apontar um inimigo, aponta-se também a estratégia para a sua eliminação. Uma estratégia de guerra, a eliminação do oponente. O discurso de ódio autoriza um policial a executar um jovem pai de família ao confundir seu guarda-chuvas com um fuzil. O discurso de ódio faz parte de uma dinâmica social que elimina um jovem negro a cada 23 minutos no Brasil. De acordo com atas da violência 2018, a taxa de homicídios de negros cresceu 23% em 10 anos, enquanto a quantidade de pessoas brancas assassinadas diminuiu quase 7%. Para a antropóloga Lélia Gonzalez, abre aspas, o racismo se constitui como uma sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira. Fecha aspas. Isso aí alimentado, né, Esther, com a ideia de que o brasileiro deve ter uma arma para se defender. Eu imagino o que vai ser desse país se cada brasileiro tiver uma arma e resolver as discussões políticas e pessoais dentro da sua casa empunhando uma arma. Como é que você acha que a gente sai dessa sinuca? Sim. O vídeo colocou uma coisa muito importante, Florestan, que eu venho falando há muito tempo, e a ideia da construção do inimigo. Essa ideia do inimigo é absolutamente incompatível com o regime democrático, porque democracia, pelo menos a minha definição em termos sociológicos mais amplos, ela pressupõe o convívio dos diferentes, então é o regime que inclui, não o regime que exclui, né? Portanto, quando você nomeia, quando você rotula outro como inimigo, você está desumanizando o outro, está passando por um processo de descaracterização do humano do outro. Então, é exatamente isso. Quando você chancela o outro como inimigo, você está impondo aquela lógica de que ele é uma pessoa matável, um corpo matável em termos físicos ou em termos simbólicos, uma pessoa silenciável, né? Historicamente, mais ou menos o que os nazistas fizeram na Alemanha. É a mesma retórica, né? Então, historicamente, no Brasil, o inimigo é aquela classe indesejável, era o jovem negro, né? Então, isso é uma coisa, enfim, o Brasil se constrói muito nessa ideia. O que me parece que acontece nos últimos tempos é um alargamento da figura do inimigo. Então, agora não é só o jovem negro da periferia. Agora, por exemplo, o político petista pode ser um inimigo, mas agora a pessoa que vai para uma manifestação também pode ser um inimigo. O professor universitário petralha, esquerdista, também pode ser um inimigo. Então é uma polissemia, né? um conceito muito amplo, todo mundo pode cair nesse rótulo do inimigo, e aí você estabelece uma lógica bélica totalmente, de aniquilamento do outro, absolutamente antidemocrático. Eu queria passar para a Vera, inclusive lembrando, né, Vera, essa violência já vem ocorrendo já de muitos e muitos anos no Brasil. Eu
acredito que estamos de acordo, né? Que estamos falando, por exemplo, de racismo em nível estrutural e que ele é constituinte das relações de sociabilidade no país. Então, esses dados que nós acabamos de assistir no VT, eles comprovam e eles também nos alertam do quanto isso é crucial na nossa discussão e nas nossas ações. Agora, me parece, aí retomando o ponto da tua fala, né, no bloco anterior, é que nós não temos a dimensão exata ou não queremos lidar com a questão de que o racismo mata. Porque a base do racismo é desumanizar o outro, é retirar a sua humanidade. Se eu retiro a humanidade, eu posso fazer o que eu quiser. E isso inclui matar. E nesse sentido, o discurso de ódio, e aqui eu faço um recorte à questão racial, de fato, o racismo, ele autoriza a morte física, ele autoriza a invisibilidade social do sujeito de toda forma. E aí é uma coisa que tu falaste, que é sobre a efetividade do discurso de ódio na vida das pessoas, que me parece que falta, por vezes, essa noção. Nós falamos do discurso de ódio como se fosse algo abstrato e que não tivesse uma concretude na vida das pessoas. E talvez esteja faltando uma leitura nesse sentido do campo progressista, de mostrar essa efetividade na vida das pessoas, né? Ou seja, o racismo mata, o discurso de ódio mata. O que tu pensa a respeito disso? Perfeitamente. Eu venho batendo muito nessa tecla, que falta, acho que também uma certa capacidade pedagógica também do nosso lado, de fazer um pouco esse link entre o discurso de ódio no abstrato e o discurso de ódio, enfim, no seu cotidiano, no seu concreto, né? O corpo matável que vai ser morto por esse discurso de ódio. Mas também tem outra coisa importante, me parece que tem gente de fato que não consegue fazer muito bem essa transição entre o discurso abstrato enfim, e o corpóreo, né? O material do dia a dia. Mas tem muita gente que sim, que consegue fazer isso e que se sente perfeitamente confortável com esse genocídio, com esse massacre, com esse discurso de ódio. Então, eu sempre chamo muita atenção sobre isso, sobretudo, por exemplo, quando eu vou na Europa, né, não se entende muito bem esse tipo de... esse número tão brutal, né, de 60 mil mortos por ano, ou hiperencarceramento de 700 mil pessoas, né? E eu acho que eu sempre digo isso, né? Tem muita gente que se sente, de fato, confortável, né? Tem gente que, de fato, se sente segura, né, quando tem esse tipo de genocídio, de massacre. Tem gente que aplaude isso. Até porque então, mantém seus privilégios. Efetivamente. Então, você tem corpos matáveis e que tem gente que aplaude esses corpos matáveis sendo mortos, né? Portanto, me parece que a gente sempre tem que se deslocar um pouco com isso, né? Pessoas que, de fato, acabam assim, enxergar o impacto do discurso de ódio, mas pessoas que se sentem muito confortáveis com o discurso de ódio, porque o discurso de ódio é aquele que vai firmar seus privilégios, né? Eduardo? Então, Esther, eu queria seguir também na mesma linha da Vera, perguntando o seguinte, né? O Gessé Souza, naquele livro A Elite do Atraso, vai dizer que a mídia legitima simbolicamente essa violência, quer dizer, o extermínio, e isso tem uma contrapartida na classe média. As classes médias, de um modo geral, legitimam esse discurso, né? E uma outra questão, então, como superar isso? É a primeira pergunta. E a segunda, que é a seguinte, né? Se nós olharmos tanto para a questão do bloco anterior, violência de gênero, quanto para o racismo, também vem um pouco das pesquisas do Gessé, né? Ele vai mostrar como que o judiciário acaba analisando seletivamente esses casos, né? Se nós olharmos recentemente, uma dissertação da UFMG mostrou um pouco isso. Ela analisou todos os casos advindos da Lei Maria da Penha e muitas vezes a mulher que é vítima é até culpabilizada, né, por membros do judiciário, que também é, né, muito heteronormativo, né? E com o caso da violência contra os negros, da mesma forma, ela é legitimada, né? Isso pode acontecer, até porque o juiz, por vezes, vê ali quem está agredindo o seu filho, né? O que é o argumento do Gessé, e aí alguém muito similar, e então ele vai absolvê-lo, né, dessa punição, porque poderia ter sido alguém. Então, como lidar com essa questão no âmbito judicial, inclusive, né? Porque isso tem impactos muito... Claro, quando a gente diz que racismo, machismo, né, são estruturas, né, são sociabilidades estruturantes, significa isso que você tem uma confluência dos poderes justamente em aprofundar esse tipo de estruturas. E o poder judiciário, para mim, é um elemento clássico. O poder judiciário é extremamente elitizado, ele é muito branco e ele é patriarcal ainda. Então, como pode um poder judiciário extremamente elitizado impartir uma justiça mínima, básica, mínima, né? Isso é absolutamente impossível. O poder judiciário é um país que é um poder que chancela justamente a desigualdade, o racismo. Eu insisto
assustam esse número. Nós temos mais de 700 mil presos nas cadeias brasileiras, a maioria, né, por tráfico de drogas, né, por essa guerra absurda e violenta às drogas, e a maioria por crimes patrimoniais também. Uma ínfima minoria por crimes contra a vida. Então aí você vê que o que está acontecendo na verdade é a criminalização da pobreza e a criminalização do negro. Isso aí é claro, nós já temos muitos dados, já temos muita pesquisa sobre isso. Então, para mim, me parece que claramente o primeiro que a gente deveria fazer é colocar esse debate no centro da agenda política, inclusive nos partidos da esquerda. Nós temos que focalizar um absoluto protagonismo nesse debate e nós temos urgentemente que começar a deselitizar esse tipo de estruturas. O poder judiciário, a própria imprensa. Para mim, uma questão muito revolucionária que foi feita nesses últimos anos foram as cotas universitárias. Já tinham muitos alunos cotistas, por exemplo. Esse é um caminho que eu me sinto assim, orgulhosa de dar aula numa universidade que aderiu prontamente às cotas, como a Unifesp, e você vê uma mudança radical em sala de aula, por exemplo, né? Uma mudança nos próprios alunos cotistas, mas uma mudança também nos seus colegas, né? Você está mudando a estrutura por dentro, né? Então, acho que a deselitização desse tipo de órgãos, de estruturas, é fundamental, porque senão você acaba reproduzindo a lógica do corpo matável, do corpo aniquilável, né? E a lógica de que o branco ele é um cidadão, o negro ele pertence às margens da cidadania. Né? Agora, como que... só porque tem a ver com ainda com essa resposta, sim. Como que você acha que a gente precisa lidar com esse discurso de negação também, que me parece muito forte, né? A gente está colocando a situação do negro aqui por muitos anos. Houve um discurso de que o Brasil não era racista, não existia desigualdade, preconceito no Brasil mais. O Holocausto, né, tem um movimento de negação do Holocausto enquanto acontecimento mesmo, pessoas que falam que não aconteceu da forma que foi. E, inclusive, foi criada uma lei na Alemanha para proibir a negação de tão grave que isso é. E a gente teve um candidato à presidência da República falando que não teve tráfico de negros para o Brasil, que era uma coisa meio voluntária dos negros. Então, assim, chega a ser absurdo essa negação. Existe uma forma de combater esse discurso quando você tem tantos dados e se apresenta para a pessoa e mesmo assim... Posso emendar no nome dela? É que é o seguinte, o G7 toca nesse assunto e diz que isso vem desde o início da República no Brasil, que é a falta de acesso à educação do brasileiro, né? Quer dizer, você tem a grande maioria da população sem oportunidade de chegar às escolas, né? E a gente começou recentemente a tentar incluir através das cotas, através de um ensino público melhor, né? Nesse sentido, não lhe parece que está bem claro que as pessoas desconhecem a história, não têm conhecimento básico da história da humanidade? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, respondendo à tua pergunta, de fato, você tem um grande contingente populacional que não tem acesso a essa educação, mas você tem outro contingente de classe média alta, que tem acesso a uma educação formal, mas é uma educação absolutamente despolitizada, acrítica e que, de fato, reproduz a desigualdade. Os índices, os picos de votação em candidatos autoritários para essa eleição são justamente entre esse tipo de população, classe média alta, com ensino superior completo. Não vamos esquecer isso, né? Então, acho que nós temos aí uma problemática muito grande em que tipo de ensino que nós estamos oferecendo, que o ensino superior, formal, mas que é um ensino que reproduz a barbárie, né? Então isso é importante, né? E um pouco também respondendo ao que você falava, eu acho que esse discurso negacionista cada vez está menos na moda, né? Porque essa direita é uma direita, enfim, que como dizia antes a Laura, saiu do armário, é muito extensiva, né? Então está muito exposta. E isso, no fundo, é uma coisa positiva para um país como o Brasil, que eles se constroem também historicamente nessa ideia da negação, né? Essa ideia de que é um Brasil cordial, a democracia racial. Isso é extremamente complicado, porque quando você tem a invisibilidade do problema, você é incapaz de lutar contra ele. Quando você tem a exposição, inclusive a superexposição desse problema, aí que você pode começar a pensar em formas de enfrentar isso, né? Então, acho que justamente expor isso, visibilizar isso, é a primeira forma de lutar contra esses problemas. Mas depois tem outra coisa também complicada que você disse. Você já tem dados, testes, estatística, análise científica sobre tudo isso, e parece que a gente não consegue avançar, né?
o que acontece muito também hoje em dia é um auge de uma postura anti-intelectualista. Então, a ideia de que tudo que vem da academia é uma coisa de esquerda, uma coisa comunista, é rejeitado. Tem um bloqueio cognitivo muito grande. Então, você contrapõe um discurso que pretende ser científico, oferecer dados, com um discurso, pelo outro lado, que é altamente moralista, né? Tem uma grande moralização das pautas públicas, um discurso religioso. Então, por exemplo, você tenta debater o aborto. Você tenta debater o aborto em base a políticas públicas, em base a dados sobre aborto clandestino, em base a pautas científicas, a dados elaborados na academia. E outro lado, combate esses argumentos com contra-argumentos de ordem moral religiosa. O aborto é pecado. Tudo bem. Isso é da ordem do privado, isso é perfeitamente respeitável, mas a política não pode ser pautada em base à retórica moralista religiosa. A política tem que ser pautada em base a uma retórica que tenha, de fato, argumentos científicos por trás. Então, é uma simetria no debate que dificulta muito uma conversa. Laura? Sabe o que eu queria? É porque, tudo bem, tem tudo isso, tem o problema educacional. Agora, tem uma mídia no Brasil que é terrível, reforça os programas vespertinos que a gente tem, que só mostram cadáveres, corpos, e quanto mais a gente vai subindo para o norte do país, os programas vão ficando mais violentos, são corpos dilacerados mesmo, sempre corpos negros. O rolezinho, quem falou do rolezinho foi a grande imprensa paulista, que pegou e ficou... Porque os pretos estavam entrando nos shopping centers. Então, quem foi que criminalizou? Foi a grande mídia. Então, eu acho que tem a ignorância, tem a história, mas tem um reforço simbólico furioso da mídia, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quer dizer, você conhece algum país no mundo que tem esses programas vespertinos? Por exemplo, no Uruguai foi proibido. Você conhece algum país que tenha isso e que tenha e que se respeite a vida como que se desrespeite como existe no Brasil? Olha, várias coisas. Para mim, esses programas policialescos são uma coisa assim, sem dúvida nenhuma, eles potencializam o fascismo de uma forma brutal, mas sem dúvida, né? A grande imprensa brasileira, vou te falar que quando eu cheguei ao Brasil já há 8 anos, um dos maiores choques culturais que eu tive foi a imprensa brasileira, porque assim, a falta de pluralidade, a falta de fato de uma pluralidade que é fundamental para a democracia é uma coisa que eu ainda não consigo lidar. Eu reconheço perfeitamente isso. Então, sem dúvida, você acaba reproduzindo, você acaba colocando isso, enfim, num patamar absolutamente... Você extrapola tudo isso, porque é uma imprensa que acaba chegando ao grande público. Então, ela, sem dúvida nenhuma, é cúmplice de tudo isso. Mas isso é claro. Eu acho que quem não aceita isso está sendo desonesto, claramente, né? Por exemplo, uma medida seria acabar com os programas, com esses programas policiais. Mas não só isso, né? Eu acho que a imprensa brasileira, assim como o judiciário, cúmplice dessa estrutura de sociabilidade racista, patriarcal, sobretudo de uma sociabilidade que vê o outro como inimigo, né? Então, eu acho que sim. Agora, qual é a saída disso? Tem muita gente que, observando isso de uma outra forma, migra para a rede social. E a rede social, a gente tem um outro problema, porque a rede social, que não responde a uma lógica democrática, que responde à lógica corporativa, comercial do lucro, a gente acaba caindo numa outra armadilha, que é essa ideia muito da bolha, do gueto ideológico, de você conversar só consigo mesmo. Então, você acaba criando uma outra lógica de inimigo também, né? Então, você sai de uma grande furada para entrar noutra, né? O que a gente faz, né? Eu te pergunto, você que é jornalista, não sei. O Voz Ativa vai para um intervalo e a gente volta daqui a pouco com o terceiro e último bloco. Até já. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. A gente quer ter voz ativa no
Estamos de volta com o último bloco do programa Voz Ativa, hoje conversando sobre o discurso de ódio com a pesquisadora Esther Solano. Esther, a gente tem percebido que esse movimento fascista e de direita, cheio ou carregado de racismo e preconceito, chegou na América de uma maneira mais forte através do voto nos Estados Unidos com a eleição do Trump, que propôs, inclusive, fazer um muro dividindo a América do Norte com a América Latina, né? Perseguindo negros e perseguindo latinos. Você acha que a democracia já não atende mais aos interesses dessas elites que controlam a economia no planeta, que está em jogo aí uma troca de sistemas? Olha, eu não sei muito bem se tem troca de sistema vindo, mas o que me parece muito claro é que cada vez é mais evidente que a democracia para esse tipo de elites econômicas, fundamentalmente, é um acessório. Então, se a democracia funciona e ela é coerente com seus interesses, como foi a democracia durante um tempo do estado de bem-estar, tudo bem, vai marchando. Se a democracia ela começa a ser incompatível com seus interesses, eu tenho muito claro que a democracia será atacada como está sendo atacada. Então, eu sempre digo que no final das contas, talvez a pergunta de fundo de tudo isso seja se esse regime capitalista, cada vez mais predatório, cada vez mais selvagem, né, que cada vez está produzindo uma sociedade muito polarizada entre uma cúpula que tem tudo e uma sociedade marginalizada, né, de subcidadania, se ele é compatível com uma visão minimamente democrática. Me parece que isso. E falta também, eu acho que um pouco completando isso, falta no campo progressista talvez retomar essa pergunta básica e clássica, né? Será que nós temos um sistema de reprodução econômica que é compatível com o mínimo respeito das diferenças, das subalternidades, né? das subjetividades? Nos países periféricos, de capitalismo periférico, claramente parece que não, né? Porque esse é o problema. Nós temos aí uma penetração desse capitalismo neoliberal, ultraliberal, que é um capitalismo que basicamente está falando os corpos negros são matáveis, os corpos negros devem continuar silenciados de uma outra forma, não são inseridos, as mulheres também. Então esse tipo de capitalismo é compatível com uma forma democrática? Até, Esther, você falou do campo progressista, falou mais cedo que se pecou muito por não se dar atenção devida a esses movimentos de direita, vê-los como caricaturas. Eu queria entender contigo, e eles têm um poder de comunicação muito jovem, em especial com os jovens, né? Que assuntos o campo progressista tem negligenciado nas suas pesquisas, que aparece, e também o que a gente pode aprender com essa capacidade de comunicação que eles têm, porque eles chegam em pessoas que a gente não tem chegado. Sim. Bom, primeiro que eu acho, e isso é da órbita internacional, todo mundo foi pego muito de surpresa por uma aceleração muito rápida dessa ascensão dos movimentos de direita. Então, ninguém esperava que o Trump ganhasse a eleição, ninguém esperava o Brexit, por exemplo. Então, eu acho que o campo progressista, de alguma forma, estava confortável, o campo do centro progressista, e ele não conseguiu ver que essas massas desherdadas, o que a gente chama dos despossuídos, perdedores da globalização, no caso da Europa, dos Estados Unidos, iam migrando seu voto para movimentos de extrema-direita. Acho que a esquerda não conseguiu perceber isso, talvez porque estava muito preocupada em se manter no poder, se fixar ao poder. Mas coisas que saem na pesquisa muito relevantes, por exemplo, que são um vácuo deixado pela esquerda, que faz as pessoas migrarem para a direita, é, por exemplo, uma questão muito clara sobre segurança pública. Então, muita gente que diz que vota no Bolsonaro por essa questão fala o seguinte: o que a esquerda está propondo sobre segurança pública? O que adiantou, estou colocando literalmente entre aspas, né? O que adiantou ter um governo durante tanto tempo petista se nós acabamos tendo 60 mil mortos por ano, né? Então, eu acho que essa é uma autocrítica válida para nós, né? O que de fato o campo progressista está propondo para um problema que é literalmente letal, que é um problema que está aniquilando a sociedade brasileira, em termos práticos e em termos comunicáveis também. Porque também não adianta ter um projeto sofisticado, intelectualizado, se você não consegue comunicar as suas respostas. Uma outra questão que aparece muito é o tema da corrupção. E nós queremos votar num candidato honesto, né? Então, mas veja bem, a bandeira da ética é uma bandeira típica da esquerda, né? A luta contra os privilégios na política, a luta contra a corrupção. Então, mas como a esquerda furtou-se nessa conjuntura de debater corrupção, né? E obviamente de uma outra forma, a corrupção tem a ver com a captura do poder político pelo poder econômico, com oligarquias, com a elitização do poder político. A gente deixou em mãos essa direita punitiva, moralista, a questão do combate contra a corrupção, né? E depois uma coisa muito
muito forte para mim, que essa ideia da frustração com a política, a ideia de que todo mundo igual na política, estou desencantado, me sinto abandonado, tenho muito uma retórica de orfandagem, me sinto abandonado pela política, os políticos são uma coisa fisiológica. Então a esquerda me parece que também faltou um pouco de um certo reencantamento com a política, uma proximidade do cidadão. É um vácuo, né, que a esquerda, eu falo assim, a esquerda de fato, o campo democrático brasileiro foi criando e a gente sabe que não tem vácuo na política, os monstros vão surgindo nesse vácuo. Né? E o jovem com o de direita. E depois efetivamente, depois aquela coisa da comunicação. Eu sempre penso, a gente deveria pensar um pouco nesse meio termo entre uma linguagem que é muito demagógica, esvaziada, que não comunica nada, mas também numa linguagem, no outro polo, a gente tem uma linguagem que é altamente acadêmica, intelectualizada, que também não comunica nada, né? Eu acho que nós temos esse problema também, nós temos que deselitizar a linguagem sem perder conteúdo, claro. Né? Esther, teve um ponto da tua fala do bloco anterior que também me chamou a atenção, porque eu me reconheci também nele, quando falaste do orgulho em estar em uma universidade, né, que aderiu às ações afirmativas. Sim. E eu venho de uma universidade, né, que tem como um dos seus pilares a integração e a cooperação com o continente africano. Nesse sentido, me parece também que nós temos uma coisa em termos da criminalização do conhecimento e da leitura do país, né, como um país que não precisa, nas suas relações internacionais, aderir a determinados pactos, acordos, né, que envolvam, por exemplo, África e América Latina. Haja vista o ataque feito às instituições que representam uma leitura, talvez além das possíveis relações externas do Brasil. Nesse sentido, eu queria te ouvir também um pouco sobre isso, porque também é o nosso papel enquanto professores, professoras, né? E a leitura possível de um país, né, que pode ter outros rumos, outros diálogos possíveis também. Sim, e sem dúvida que a gente pode ter, né? Eu acho que o que acontece muito claramente uma fortíssima colonização do conhecimento, né? Eu falo sempre isso muito com meus alunos de sala de aula. Os meus alunos são cursos de Relações Internacionais. Eu pergunto, bom, e aí, quantos autores vocês conhecem da América Latina, da África, né? Tem um conhecimento absurdamente hegemônico que vem dos grandes centros do norte produtor, né, de conhecimento, Europa, Estados Unidos, e um esquecimento, um silenciamento de toda uma produção de conhecimento latino-americano, africano. Então, claramente, um projeto de desafricanização, eu te diria, da cultura brasileira e de deslatinização também da cultura brasileira. E essa obsessão de que só o que é válido é a autoridade cognitiva que vem do norte, Estados Unidos, da Europa, etc. Né? Eu sempre insisto muito, né, que se o Brasil quiser, de fato, avançar em ter uma posição protagonista no mundo em termos acadêmicos, em termos, econômicos, de inserção política internacional, também tem que avançar nessa descolonização do conhecimento. Isso é importantíssimo. Eu falo também com meus alunos o tempo todo, quantos autores negros vocês conhecem? Quantos pensadores negros brasileiros que vocês conhecem? Quando eu pergunto, então, por mulheres negras, pensadoras, acadêmicas, vazio, ninguém conhece nada. Então, é um silenciamento brutal, que obviamente forma parte de de todo um projeto de embranquecimento também da cultura, embranquecimento do pensamento. Mas claro, a gente na universidade é muito cúmplice de tudo isso. Então, olha que eu estou aqui há 8 anos, né? Eu insisti muito, né, em aprender um pouco autores brasileiros que podiam estar em sala de aula, mulheres negras, né? Mas é uma coisa que você vai lutando muito isoladamente também, né? Porque a perspectiva hegemônica universitária não é essa, é reproduzir aquele conhecimento do norte, branco, masculino ainda. Mas eu sou muito optimista, eu acho que isso muda muito. Um aluno, outro dia me disse assim, um aluno negro na minha sala de aula me disse o seguinte, professora, estava falando acho que era dos corpos matáveis, o conceito do corpo matável, do racismo. E ele me disse, professora, nunca tinha pensado nisso. Mas depois que a senhora falou, eu fui na minha quebrada, juntei uma turma aí de colegas e a gente passou a tarde falando sobre isso, sobre os corpos matáveis. Mas isso, enfim, ganhei um ano, né? Só com Sim, isso, né? Posso fazer uma pergunta? Isso eu acho super importante, porque nós estamos aqui todo mundo meio cabisbaixo, né? Está parecendo que a direita está vindo a galope, e, no entanto, está tendo uma resistência gigantesca no Brasil. Sim. E eu acho uma resistência que até tem os partidos e tal, mas é uma resistência que tá sendo capitaneada principalmente pelos coletivos, né? A gente tem coletivos negros, milhares, temos coletivos de periferia, temos coletivos de mulheres, temos coletivos LGBTs que estão, enfim, problematizando tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é o papel que você... E esses coletivos nas redes sociais também, né?
Não vamos esquecer que o caso Amarildo só existiu por causa das redes sociais, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa pesquisa, qual a importância que você vê, ou que você atribui hoje a esses coletivos, que parece um fenômeno, é um fenômeno novo, né? Foi o fenômeno que deu origem à luta das escolas, que deu origem, lá em 2013 também deu origem à luta contra o aumento das passagens de ônibus. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa novidade política, né? Essas lutas mal chamadas identitárias são fundamentais para entender o panorama da resistência política. Eu sempre digo que não são identitárias porque, de fato, não tem a ver só com a mulher, com o negro. São lutas universais, né? São lutas que, basicamente, estão colocando no centro do debate uma forma muito mais humana de enxergar a política e as relações. Mas são prioritárias, sem dúvida, para entender a resistência. Tão prioritárias assim, que essa direita reacionária, ela se constrói muito nesse anti-identitarismo. Então, eu sempre digo que esse tipo de candidaturas de extrema-direita se construem muito em uma ideia da antipolítica, da politização da antipolítica, mas também na politização da negação das pautas identitárias. Porque, de fato, são pautas que amedrontam, que apavoram esse tipo de população. Tem um texto do Adorno e Horkheimer muito bom, que é sobre a burrice, né, na dialética do esclarecimento, que diz o seguinte: o burro, filosoficamente falando, é aquele que é incapaz de entender o mundo, é aquele que não se sente confortável, eles falam, é aquele que tem uma cicatriz na alma, porque ele é literalmente cognitiva, afetiva, emocionalmente incapaz de entender essa pluralidade, essa riqueza do mundo. E é isso que está acontecendo. A gente está ameaçando esse tipo de visão estreita, medíocre, mesquinha, porque nós estamos provocando uma mudança brutal, né? Agora, uma coisa que me preocupa um pouco, Laura, é que como a gente vai conseguir canalizar essa potência brutal das ruas e dos movimentos na esfera institucional? Porque, por enquanto, temos um bloqueio muito grande que vem do não reconhecimento da esfera institucional, mas muitas vezes também de que esse tipo de movimentos, às vezes, não queremos uma interlocução muito clara com esse tipo de esfera institucional. Às vezes, a gente não consegue muito bem se ver contemplado. Então, acho que falta um pouco disso, como a gente consegue colocar as duas esferas em diálogo e em conjunto. Pode dar. Então, aproveitando, né, essa mesma pergunta, né, alguns dizem que junho de 2013 é um mês que ainda não terminou, né? Eu tenho visto exatamente por conta dessa pluralidade, né, dessa potência. Mas foi exatamente nesse momento de aflorescimento, né, que pluralizaram-se também as pautas, né? Então nós estamos vendo manifestações aí, tanto à direita quanto à esquerda, né? Então eu queria, e tem esse bloqueio, né, por outro lado, da via institucional, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre o que você acha que será o cenário para aqueles movimentos, né, que surgiram em junho de 2013, muito contra a esquerda ali colocada, né? Porque tem um pouco, alguns estudiosos mostrando exatamente isso, né? Era um descontentamento muito forte com a esquerda que estava no poder. Né? Que canalização eleitoral terá nesse momento agora? Eduardo, até para esquentar essa discussão, eu lembro que, por conta dos movimentos de 2013, né, desse descontentamento, se tirou uma presidenta eleita e se colocou o grupo no poder que fez o que fez. Reforma trabalhista que causou prejuízos profundos para o trabalhador, aumentos de tudo quanto é ordem, de combustível, de gás, de impostos, enfim. Você acha que está todo mundo em silêncio, não tem mais ninguém revoltado, está todo mundo, parece a situação piorou muito em 2 anos, muito, e bota muito nisso, né? Você acha que o eleitor não vai pensar nisso, nesse momento? Bom, primeiro que as pessoas não estão em silêncio, as pessoas estão gritando e estão muito revoltadas, porque gritam de diferentes formas. Eu rejeito muito essa visão de culpabilizar 2013 pelo que aconteceu posteriormente. E a gente já tem muita análise teórica. Não estou culpando, não, estou falando que... Sim, 2013 provocou o impeachment, basicamente isso. Provocou porque foi... Aí é uma outra discussão de como ele foi usado e tal, não sei o quê, mas nós chegamos nisso que ele falou. Quer dizer, havia um descontentamento que foi canalizado para o governo federal, deixaram os estados e os prefeitos tranquilos e foram para o governo federal. Quer dizer, isso tudo dentro daquela discussão da mídia, acho que tudo isso está muito compreendido. O que não está compreendido é por que nesses últimos 2 anos isso não ficou tão forte como foi em 2013.
Mas está sim muito forte. A questão é que o que você não tem, veja bem, o que você teve em 2013 foi uma catarse coletiva, um movimento que aglutina desde setores autonomistas como o MPL até setores mais tradicionais daquela esquerda tradicional como sindicatos, né, movimentos mais ligados ao PT, até já setores de direita que se mobilizam com a pauta com a corrupção, pauta mais nacionalista. Você tem depois uma canalização muito grande pela direita. E o que vai acontecendo é que você tem um esgotamento do ciclo de ocupação das ruas, né? Naturalmente, isso é lógico, ninguém aguenta estar anos e anos se manifestando. Você também tem um esgotamento porque tem uma certa falta de confiança, né, no que vai ser a consequência dessa ocupação das ruas. As pessoas pensam que de fato não contribui. Mas você tem também outras formas de expressão desse descontentamento. Então, o voto no candidato autoritário é uma forma de expressão desse grito de descontentamento. Por exemplo, o que você tem é diferentes morfologias desse mal-estar, né? Mas você continua tendo esse mal-estar muito profundo. Então, o voto em candidatos autoritários, fascistas, que se apresentam como outsiders, é uma forma de grito também desse descontentamento. Eu estou falando o seguinte, que esse pessoal votou, por exemplo, a reforma trabalhista, mas que prejudicou o trabalhador. Você está falando aí de um candidato que, como parlamentar, votou pela reforma trabalhista, né? Votou por cortes públicos. Sim, mas é justamente pelo aquilo que a gente falava antes. Há um desconhecimento do eleitor. Isso, que a gente falava antes. É muito essa ideia de que são candidatos que se beneficiam dessa atmosfera de negação da política, de uma atmosfera evidentemente muito demagógica, né? De uma infantilização também do discurso político, que se beneficiam desse desastre, né? Dessa crise estruturante, né? Da política brasileira, e que no fundo tem um discurso muito esvaziado de conteúdo, né? Então, é aquilo que a gente falava antes, que falta muito vincular esse tipo de mantra, né, de figura em abstrato, né, de diálogo, discurso em abstrato, com a concretude, né, com as pautas políticas que vão me afetar no meu cotidiano, no meu dia a dia, né. Você tem uma banalização total, né, uma despolitização do discurso, falta uma intensidade total no discurso dos políticos, que você não consegue a pessoa enxergar de fato o que vai ser o impacto no cotidiano, né. Inclusive, eu acho que a luta progressista nessa eleição vai ter que passar muito por isso, por indicar no que a pessoa vai sofrer no seu cotidiano se esse candidato for eleito. Ou mesmo pensar no Congresso, que você estava reclamando, citando 2013, que aconteceu que a gente teve 2013 e teve uma abstenção, um voto nulo gigante em 2014 na eleição do Congresso atual. Não se viu o Congresso, não se parou para pensar nesse espaço como um campo político de disputa. E que está acontecendo agora também, porque a gente tem... A disputa está tão focada na disputa presidencial que se esquece que pelo nosso sistema político é o Congresso que vai atuar. Isso, exatamente. Existe um certo menospreço, né, dessa política congressual, que é importantíssima, inclusive porque, por exemplo, muitos estudos já estão apontando aí que esse público que a gente conversava antes com a Laura, esse público dos evangélicos tão plural, pode ter gente, por exemplo, que vote no PT, porque um voto, inclusive, é um público normalmente muito mais periférico, classes mais baixas, negro, mas que vote, por exemplo, no PT para presidente, mas que no Congresso vote fortemente em candidatos, por exemplo, colocados por, enfim, pelos pastores, né, por esse tipo de setores, né? Então você tem umas divergências de voto e nós estamos prestando atenção porque estamos totalmente monopolizados pela eleição federal. Mas efetivamente, nesse âmbito do legislativo, onde você tem não só a disputa pelas narrativas, pelas retóricas, como a disputa pelas políticas que vai impactar, né, no cotidiano da pessoa, né? Então, o que pode acontecer perfeitamente é a gente, por exemplo, escolher, imagina, vamos pensar, por exemplo, num governo petista, mas que depois tem uma base no Congresso, que eu imagino que a bancada do PT vai aumentar, mas a bancada fundamentalista, neofundamentalista também vai aumentar, né? Então, como você consegue conciliar tudo isso? Um campo em disputa, mas é um campo em disputa que a gente, concordo totalmente contigo, está prestando indevida atenção a esse campo em disputa, né? Assim como, por exemplo... Eu sempre penso, me chama muita atenção porque eu venho da Espanha, que tem lista fechada, né? E aqui tem essa lista aberta, essa pulverização, essa hiperpersonificação dos candidatos. Isso complexifica muito a cena também, né? Porque você tem uma complexidade na cena também que dificulta muito a pessoa botar uma certa ordem, né? uma certa visão minimamente ordenada de tudo que está acontecendo, né? Você tem candidatos aí que em rede nacional estão basicamente mostrando, né, como uma candidata uma candidata policial que mostrou como ela assassinou uma pessoa, por exemplo. E isso forma parte da campanha, né, dessa candidata, né?
basicamente não se fala sobre isso, né? Então, o que você tende a ser ter fascitização da esfera federal, da esfera da presidência, você acaba tendo também uma fascitização desse poder legislativo. Mas aí nós não teríamos algum potencial, por exemplo, pensando nessa reconfiguração do Congresso, afins, por exemplo, das candidaturas femininas, negras e jovens que começam a despontar, especialmente no campo progressista nessa eleição. Será que nós temos aí uma aposta de mudança? Nossa, eu espero muito ter essa famosa renovação que não pode vir senão da mão desse tipo de candidaturas. Mas eu estou um pouco preocupada, porque ao mesmo tempo que eu vejo uma candidatura de renovação muito forte na mão justamente de mulheres jovens, de negros, indígenas, né, que estão se preparando para uma bancada indígena, ao mesmo tempo me preocupam esses mecanismos perversos, né, eleitorais que bloqueiam esse tipo de candidaturas. Então, o fundo eleitoral, o acesso ao fundo eleitoral está sendo muito problemático, né, por exemplo, para as candidaturas de mulheres e muito mais para as candidaturas feministas ou, por exemplo, de mulheres negras, né. Então, essa eleição vai ser muito interessante, porque a gente vai ter, por um lado, a retórica da renovação, que agora todo mundo aderiu a essa retórica, claro, agora é muito politicamente correto falar em renovação, em nova política, mas vamos ver até que ponto essa retórica da renovação e também essa vontade desses jovens, né, que estão se candidatando, ela não é bloqueada pela velha política, pelos velhos mecanismos de obstrução a esse tipo de pessoas na política, né? Eu não sei, eu não tenho muito otimismo não, né? Mas veremos. Mas até porque é mais um campo em disputa, né? Eu estou vendo um pouco dessa forma, né? Mas não dá para a gente ignorar. Claro, mas é uma luta assim, muito Davi contra Goliat, né? Aquela máquina e uma máquina pisonadora contra gente que tem muita boa vontade, muita força, muita garra, muita luta, mas sem nenhum tipo de máquina. Né? Esther, eu queria voltar um pouco para o tema da segurança pública, né? Porque você mencionou um pouco antes, né? Essa questão da falta de atenção que os partidos progressistas deram à questão da segurança pública, né? Mas em 2003, se não estou enganado, né? Existia uma Conferência Nacional de Segurança Pública, né? Cujos dados mostram uma dificuldade muito grande das polícias conversarem, né? Aliás, alguns estudos derivados dessa conferência disseram que ela foi muito pouco efetiva do ponto de vista de propor questões, mas ela teve como resultado a formação dessa rede, pelo menos isso elas passaram a fazer, a conversar. Então, quer dizer, uma experiência com uma pessoa que já tinha gerido uma cidade no Sul, né, propondo, inclusive, experiências de participação muito forte, né, que estava à frente do Ministério. Então, assim, o que falta para uma coisa dessa dar certo, né? Sobretudo considerando-se o fato de que é uma política de responsabilidade dos estados e que requer uma negociação muito ampla do governo federal, né? Então, o que seria a pauta, né? Rapidinho, que nosso tempo está acabando. Tá. Falta tudo para a segurança pública dar certo, né? Porque a gente tem uma segurança pública que é letal, né? Que fornece insegurança. Bom, fornece segurança para alguns, claro. Só que para essa segurança para alguns mata outros. Falta uma federalização do campo de segurança pública. Faltam planos claros de redução de homicídios. Falta despolitizar em termos negativos de segurança pública. Falta uma reformulação das polícias brutal. Falta uma mudança de estrutura dentro das polícias também enorme. E falta muito o campo da retórica. Essa ideia que agora está colonizando muito rapidamente o imaginário do brasileiro do cidadão de bem contra o bandido, é uma coisa brutal que a gente tem que atacar. Né? Tá certo. O programa Voz Ativa é uma produção da Rede Minas de Televisão e Rádio Inconfidência. Agradeço à pesquisadora Esther Solano pela entrevista e aos nossos convidados e todos que nos acompanharam até aqui pela TV, pela rádio e pela internet. Semana que vem nós voltamos com Voz Ativa, um programa republicano e democrático. Até lá. Roda gigante. Roda gigante. A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar.